Bom dia a todos que estão aí me acompanhando. Eu vou trazer um papo sobre práticas ágeis aplicadas ao planejamento e organização de eventos. São 25 minutinhos, vou tentar não passar dos 30, mas depois a gente pode continuar esse papo na sala de networking, tá, galera? Meu nome é Lu Moraes, sou comunicóloga, sou relações públicas, sou mulher de eventos há mais de 15 anos, sou fundadora da Criativa Eventos, sou idealizadora do Evento Ágil, que é um projeto que visa trazer a agilidade para o nosso mercado de eventos, sou esposa do Wesley, mãe da Helena, e como eu sou apaixonada por agilidade, eu acabei procurando me especializar um pouco mais, até para pensar em formas como a gente pode conectar esse conhecimento com a área de eventos. Bom, e quando a gente fala de agilidade, se você der um Google aí, vai aparecer um monte de termo estranho, que muitas vezes é um pouquinho difícil de compreender, é um pouquinho difícil de entender, e aí as pessoas começam a achar que existe uma complexidade em torno desse termo. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que não, a gente pode desmistificar essa ideia, né? Porque a agilidade, na verdade, ela traz a gente, né, para um questionamento do será que a gente está fazendo tudo certinho? Ou será que nós estamos fazendo a coisa certa, né? Porque muitas vezes a gente fica ali perdendo tempo, sendo muito eficiente em um monte de coisa que a gente nem precisava fazer. Só que a gente não para refletir sobre isso, porque a gente está sempre muito ocupado com o nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente não está falando sobre eficiência, a gente está falando sobre eficácia. E existe um grande engano, principalmente quando as pessoas olham capas de livro como esse, né? Eu acho que inclusive a grande busca do mercado de eventos pelo Scrum é justamente por isso, né? A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E aí as pessoas olham esse título e começam a achar que vão transformar suas equipes de eventos, né, nos robôs executores de tarefa, que vão conseguir executar muito mais tarefas num prazo mais curto. Só que não é isso, né? Quando a gente fala sobre as práticas ágeis, a gente está falando sobre colocar as pessoas no centro, sobre desenvolver um ambiente transparente, sobre trabalhar com ciclos curtos para que a gente possa sempre fazer uma verificação e uma adaptação, né? A gente está falando sobre fazer o que importa. E aí, como é que surgiu esse termo, né? Surgiu lá em 2001, quando nasceu o Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software. Um grupo de gestores na área de desenvolvimento de software se reuniu para conversar sobre as práticas que eles vinham adotando com as suas equipes em busca de um modelo de trabalho um pouco mais saudável. E desse encontro nasceu o Manifesto Ágil para o Desenvolvimento de Software. Só um minuto, gente, porque eu estou com a Hydra aberta aqui agora e o som começou a vazar. Pronto, mutou. Beleza. Agora sim. Então, eles escreveram um manifesto que traz 4 valores e 12 princípios que traduzem um pouquinho do que é essa mentalidade ágil. Então, dentro desse manifesto, eu não vou ler o manifesto para vocês, né? Lá na tela anterior tinha o link, vocês conseguem acessar e ler o manifesto completo. Mas, em resumo, ele traz uma mentalidade, é mindset mesmo, essa palavra batida que está todo mundo falando hoje em dia, né? E o objetivo dele é começar a despertar as pessoas para um modelo de trabalho que seja mais eficaz, que seja mais humano, que seja mais sustentável. Então, ser ágil significa se adaptar constantemente para oferecer o maior valor possível aos seus clientes em todo momento. Eu trago essa definição, eu gosto muito dela, eu li uma vez no LinkedIn, e eu acho que ela faz muito sentido quando a gente fala da organização de eventos, porque nós estamos lidando com vários tipos de clientes, né? Quem são os nossos clientes?
eu sou agência. Então, quando eu penso nos meus clientes, quando eu estou organizando um evento, eu penso no cliente que me contratou para que eu faça a organização do evento, eu penso no patrocinador que está, enfim, né, oferecendo recursos para que o evento aconteça, eu penso no participante, eu penso no palestrante, no fornecedor, por que não, no staff, né? Todas essas pessoas estão envolvidas, porque o evento ele é feito por pessoas e ele é feito para pessoas, né? E será que eu estou me adaptando constantemente para oferecer valor para todos esses públicos em todos os momentos? Cada público desse tem uma necessidade, tem uma expectativa diferente. Será que eu conheço essas expectativas de cada um? Como é que eu me adequo para que eu consiga atender, né, as necessidades de todos eles? Então, quando a gente pensa nisso, né, como é que eu me adapto rapidamente? Como é que eu atendo, né, com foco nas pessoas? Se é assim que eu me sinto durante um projeto. Essa imagem, ela retrata uma história, né, dos cegos e o elefante. Então, se uma pessoa cega toca num elefante, dependendo da parte onde ela toca, é a forma como ela vai interpretar. E quando a gente está atuando na organização de um evento, se a gente não tem a visão do todo do projeto, a gente também vai ter as nossas próprias interpretações limitadas, conforme o recorte que a gente está olhando, né? E como é que a gente traz essa visão do todo? Porque se eu quero um ambiente em que eu me adapto rapidamente, em que eu entendo as pessoas, eu preciso ter essa visão do todo. E para que isso aconteça, nós precisamos dar visibilidade. Esse é um dos princípios, né, da agilidade. Nós precisamos dar visibilidade. E a tudo, gente, aquele estoque de informação que a gente guarda na nossa cabeça, as ideias, as atividades, tudo isso a gente precisa tornar visível para que todo mundo consiga compreender o todo do projeto. Vamos normalizar aquela frasezinha, né, que muitas vezes parece arrogante. Entendeu o que é que eu desenho? Vamos desenhar. E é engraçado, porque quando eu vou brifar um local que eu vou montar um evento, ou quando eu vou brifar uma montadora, eu desenho mesmo, sabe? Seja um desenho meio tosco, mas eu desenho, porque é mais fácil de compreender. Com a Hybrid, os meninos da Hybrid já sabem, quando eu vou brifá-los para o 3D de um evento, ou para começar a configurar um evento dentro da plataforma, eu desenho, eu mando desenhado, porque é muito mais fácil de você compreender do que um texto corrido. E aí, quando eu tento, né, explicar como é que a gente vai aplicar as práticas ágeis dentro do processo de planejamento e organização de eventos, eu gosto de pensar como um ciclo. E esse ciclo, ele reflete o que tem nos princípios do manifesto que eu escrevi, inclusive o Fernando da Events foi um dos revisores também, né, que trabalha com o Tico. Ele traz esses princípios e esses princípios se adequam totalmente ao processo de planejamento e organização. Então, a gente começa um evento com o engajamento e a cocriação, muito mais do que cargos e hierarquias. A primeira palestra foi sobre design de eventos, né? Então, como é que a gente junta as pessoas, a gente engaja e a gente cocria, né? Tendo pessoas de hierarquias diferentes. A gente pode utilizar ferramentas visuais para isso. Uma delas é o Canvas de proposta de valor. Como é que a gente conecta as necessidades, expectativas do público com o que eu vou entregar no evento? Vamos pensar isso para cada público? Para o participante, para o patrocinador, para o palestrante e qualquer outro público envolvido no evento? Vamos começar a refletir, né? Vamos pensar em quadros visuais. Eu trago o exemplo do Events Dojo, que é um quadro que eu criei. Ele está disponível gratuitamente no Mural, que é uma ferramenta de desenvolvimento de quadros. E no Dojo eu trago toda a jornada, né, do evento e as pessoas atuam junto e no final dessa cocriação a gente consegue ter uma visão geral
de todo o projeto, do início ao fim, né? Então, a gente começa ali fazendo um alinhamento inicial sobre as metas, sobre os aprendizados que a gente teve do evento anterior, sobre as hipóteses que a gente tem. Depois a gente começa a trabalhar no propósito do evento, né? Para quem que é esse evento, quais suas necessidades, o que que as pessoas ganham em participar, o que que nós ganhamos, porque quando eu faço um evento, eu busco alguma coisa também, né? Eu tenho uma expectativa. Vamos planejar como é que vai ser essa entrega, então, com base nessas pessoas, nessas necessidades, nesses objetivos. O que que eu vou ter no evento? Quais as atividades? Quais as áreas? Como é que eu vou gerar engajamento? Engajamento é uma palavra importante, né? A gente, depois que foi para os eventos online, a gente busca engajamento a todo custo. E aí, como é que eu vou medir se eu tive sucesso, se eu não tive? Então, a gente começa a esmiuçar cada detalhe antes da gente pôr a mão na massa e sair fazendo. Vamos refletir, né? Vamos planejar as jornadas dos públicos. E aí, quando a gente fala na jornada, muitas vezes a gente pensa somente assim no passo a passo do momento que a pessoa fica sabendo do evento, quais as etapas que ela vai passar até o fim do evento. Mas vamos planejar também as jornadas de comunicação, de como é que eu vou me comunicar com esse público, né? No evento online isso se tornou mais evidente, porque as pessoas precisam saber onde elas vão entrar, qual é o link, se elas precisam instalar alguma coisa para participar, se elas não precisam. Então, assim, vamos planejar toda essa jornada, como é que as pessoas vão ficar sabendo sobre o evento, como elas se inscrevem, que comunicação elas precisam receber, quando elas precisam receber, como é que vai ser o acesso ao evento. E isso para todos os públicos, né? Porque cada público ele vai ter uma jornada diferente. O participante vai ter uma, o expositor vai ter outra, o palestrante vai ter outra, né? O staff vai ter outra. Como é que vão ser essas jornadas? E aí, beleza, nós planejamos, cocriamos, temos um evento incrível desenhado. Como é que a gente vai colocar isso em prática, né? Pensando na objetividade, na praticidade, muito mais do que documentação extensa. E quantos documentos a gente constrói literalmente para encher linguiça? Ou documentos que só quem fez entende e outras pessoas não conseguem compreender? Será que a gente está tendo, né, uma mentalidade que visa ser objetiva, que visa ser prática? E aí a gente pode pensar em várias formas, né, de tornar isso muito mais objetivo. Então, se eu vou fazer um briefing, por que eu não faço um briefing em formato de Canvas, por exemplo, né? Um quadrinho ali em que eu faço pequenas anotações por tópicos. Se eu faço uma reunião, por que eu também não registro a minha reunião no formato de um quadro, de um Canvas, né? Eu posso usar ele até antes da reunião, na hora que eu vou marcar, eu já agendo, já coloco quem precisa participar, já coloco uma listinha de coisas que a pessoa precisa levar para a reunião, porque muitas vezes é uma reunião que vai depender de um documento para alguma decisão, então eu já listo o que precisa ser levado, né? Já tenho uma pauta, dessa pauta eu já faço as anotações, o que foi decidido, e as ações com os seus responsáveis. Quando a reunião acaba, eu tenho um quadrinho ali lindo que todo mundo olha, já tem um resumão do que aconteceu. Passou uns dias, alguém precisa resgatar uma informação, alguém não sabe por que tem uma tarefa X para executar, volta lá naquele quadro, está registrado, está simples, está fácil de encontrar, né? A gente precisa ter uma mentalidade do parar de fazer por fazer, porque sempre foi feito assim, né? Tem aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e tudo bem, vamos seguir assim. Não, a gente não precisa seguir assim, a gente pode experimentar novos formatos. É aquela mentalidade da experimentação, né? Quando as pessoas falam das startups, né? Sobre o falhar rápido, aprender rápido. É sobre isso, gente. É sobre fazer experimentos, né? Experimentos que, obviamente, não vão gerar grandes prejuízos se não derem certo. Então, vamos ali, né? Pensar pequeno. Eu gosto de trazer o exemplo de manual do patrocinador, porque para mim é um dos grandes exemplos de um documento que a gente passa horas construindo e muitas vezes ele não serve para quase nada, porque os patrocinadores não leem, eles não têm tempo para ler. Imagina, tem empresa que patrocina vários eventos por mês, eles não têm tempo de ficar lendo, né, vários manuais de 50 páginas. Então, por que a gente não repensa esse material para que ele seja um material mais objetivo,
mais curto, né? Eu já experimentei fazer um bem curtinho num PPT em que eu excluía as páginas e mandava para a empresa só as páginas referentes àqueles itens que ela tinha na cota dela. Aí funcionou para alguns, não funcionou para outros. Já tive experimentos de não vou mandar um manual num arquivo de texto, eu vou mandar uma planilha de checklist. E aí a pessoa vai dando ok naqueles itens que ela já providenciou, que precisa ser providenciado, funcionou melhor. Então, assim, vamos testando para descobrir o que dá certo. E esses questionamentos, eles vão gerar experimentos que eles, ora vão dar certo, ora eles vão dar errado. E tudo bem, a gente precisa também ter um ambiente seguro para esse erro, porque senão a gente não experimenta coisas novas, né? Então, vamos questionar, né? Outro exemplo que eu trago também é de patrocínio, de um modelo que a gente tem começado a trabalhar na Criativa. Na verdade, tem começado, não, a gente começou a trabalhar em 2019 e cada vez mais clientes que a gente atende têm aderido a esse formato, que é um formato de menu, como um cardápio de restaurante, né? E aí, nesse menu, tem os itens e a empresa seleciona e monta o pacote dela personalizado. E aí, beleza, o menu funcionou num ano? Funcionou. Tá bom, mas como é que eu posso tornar mais prático para automatizar as contas, né? Para a empresa selecionar os itens, já dá o total, já diz em qual cota ela se enquadra, quais os benefícios extras que ela recebe. E aí, vamos lá, vamos experimentar, evoluir esse menu, né? São detalhes que vão economizar tempo, que vão entregar valor. E outro exemplo, né? Planilha financeira de evento. Eu, às vezes, vejo uns posts assim de meme, né? Ai, quando o cliente pede a prestação de contas, quando o cliente pede a planilha orçamentária. Gente, planilha é um negócio que a gente atualiza em tempo real. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai atualizando. Então, quando o cliente me pede a planilha, ela tá pronta, né? Quando o meu evento acaba, eu já tenho uma prestação de contas, porque na minha própria planilha, quando tem lá o total de cada fornecedor, eu recebi a fatura, eu já boto essa fatura numa pastinha, já boto o link dessa pastinha na planilha, então a planilha, ela já vira a minha prestação de contas, porque ali já tem acesso a toda a documentação. Não é muito mais prático? Não funciona, né, muito mais rápido do que depois eu ter que parar para montar uma prestação de contas, resgatar um monte de informação, a informação está ali, né? Vamos pensar como é que eu posso transformar um arquivo para que ele tenha várias utilidades, para que eu possa utilizar em várias situações, em vários contextos, né? O sucesso, ele está em não complicar, né? Fazer o simples, simples de desenhar, de mostrar, porque a gente convence muito mais as pessoas com o simples, né? E eu trago esse arquivo que eu chamo de planejamento e briefing. Ele é, para mim, a alma do evento, porque ele traz todas as informações. E ele é um documento vivo, que ele vai sendo atualizado na medida que a gente vai executando o projeto de planejamento e organização. Então, ele traz o conceito do evento, ele traz todos os links importantes para os arquivos importantes, ele traz as informações básicas de acesso, de local. Então, se for um evento online, sobre a plataforma, sobre como é que vai ser a transmissão. Se for num evento presencial, sobre o local, estacionamento, acesso, metrô, parcerias de hospedagem. Ele vai trazer todas as informações. Aí a gente começa a entrar no storytelling, né? Qual a história que a gente quer contar? Baseado em qual storytelling vai estar o evento, né? Beleza. E com base nessa história que a gente quer contar, o que a gente vai ter em termos de conteúdo, em termos de interação, em termos de engajamento, né? E aí a gente vai construindo isso. Quais vão ser as áreas do evento? O que eu preciso para cada área do evento? Qual é a programação? Qual vai ser a jornada de comunicação, quais as datas, então a gente faz um cronograma, enfim, ele é um arquivo que ele traz tudo. Se é um evento online, quais vão ser os layouts de transmissão, se é um evento presencial, quais as minhas plantas de montagem, aí a gente volta, né, naquela frase que eu falei, entendeu o que é que eu desenho? Então, eu tenho desenhado, eu tenho a planta do local, e lá na planta eu tenho, aqui eu quero X cadeiras, aqui eu quero uma mesa, aqui eu quero um pranchão, aqui eu quero montar o credenciamento, tem tudo desenhado, independente do tamanho do evento. Então, ele é um material que ele vai servir numa circunstância de treinar um staff,
Ele vai funcionar se eu quiser brifar um fornecedor, ele vai funcionar nas minhas reuniões com o cliente, eu posso usar ele em todo ou em partes, dependendo da situação, mas ele é um arquivo só, e ele serve para vários contextos, eu não preciso ficar criando cópias e cópias e cópias, né? E aí a gente chega, beleza, eu engajei, co-criei, planejei um evento lindo, eu tô bem objetiva com os meus documentos, né? Tá tudo entendível, tô sendo prática, mas eu preciso também dar visibilidade, eu preciso de transparência, muito mais do que centralizar e controlar, né? A equipe tem que estar na mesma página. O Tico usou essa frase na apresentação dele, né? Sobre colocar as pessoas na mesma página. E como é que eu coloco as pessoas na mesma página? Com transparência, com visibilidade. Não adianta eu querer centralizar tudo, né? E é aí que entra o método Kanban, que eu sou apaixonada. Não é à toa que eu fui fazer certificação em Kanban, justamente pela minha paixão por isso. E eu gosto porque ele é um método que ele traz a ideia do você não precisa mudar muita coisa. Começa com o que você faz agora. Você só precisa visualizar o trabalho que precisa ser feito. E depois você começa a gerenciar esse trabalho e deixar que as pessoas se auto-organizem em torno dele. Olha com atenção, gente. Vocês não gerenciam as pessoas. É o trabalho. As pessoas precisam ter maturidade, consciência e capacidade para se organizarem em torno desse trabalho que precisa ser realizado, para puxar as tarefas que estão ali, né? Então, Luciana, lá na minha empresa a gente usa post-it, a gente usa Trello, a gente usa Asana, então a gente já é ágil? Não, não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, o primeiro passo, né, para você começar ali a desbravar o caminho da agilidade no que diz respeito à operação, à execução de tarefas, é entender o teu processo, né, e tornar esse fluxo visual. Porque é assim que você vai conseguir perceber os gargalos, perceber onde está o problema, o que precisa ser trabalhado ali, tá? Só que para equipe se auto-organizar em torno desse trabalho, você tem que ter uma política explícita, não é uma coisa solta, né? Não é uma zona. Você precisa ter uma política para que as pessoas saibam quais são as regras do jogo. Quem estabelece essa política é você sozinho? Não, né? É a equipe. Vamos construir juntos como é que vai ser a nossa política? Vamos limitar o trabalho em progresso? Tem uma frase que o Kanban traz, né? Do pare de começar e comece a terminar, porque quando a gente começa muitas coisas, a gente acaba não terminando nada. Então, vamos limitar a quantidade de coisas que a gente pode ter em andamento antes de puxar uma nova coisa para fazer? E aí, beleza. Minha equipe trabalhou, executou. Eu preciso ter atenção às oportunidades de melhoria, muito mais do que as falhas e sucessos. Lembra do que eu falei lá no comecinho sobre ciclos curtos de verificação e adaptação? É sobre isso que a gente está falando aqui. É quando a gente vai começar a olhar, né? Como podemos melhorar? Como podemos melhorar o nosso processo? Como podemos melhorar a nossa produtividade? Como podemos melhorar a nossa entrega? E para que a gente consiga realmente vivenciar, a gente tem que ter em mente que nós precisamos ter maturidade para lidar com aquela sujeirinha que geralmente a gente vai varrendo para debaixo do tapete ao longo do tempo, né? A gente está preparado para encarar essa sujeira que a gente está varrendo para debaixo do tapete? A gente está preparado para dar visibilidade aos problemas, para ser transparente, né? Eu trago essa imagem, tem um artigo no meu LinkedIn sobre isso, né? Sobre o feedback wall, que é um quadro de feedbacks que a gente usa durante os eventos, para que as pessoas possam dizer o que elas estão achando, de bom, de ruim, e vamos agir, né, no que está ruim. E aí, será que a gente tem maturidade para deixar isso lá transparente para todo mundo ver o que estão reclamando? Porque elogio a gente gosta de ver, né? Mas reclamação, a gente tem a maturidade para lidar com isso, de que a reclamação vai estar ali transparente, todo mundo vai poder ver? Um outro ponto importante, né? Retrospectiva de equipe. A gente precisa, de tempos em tempos, reunir essa equipe
e pensar sobre os problemas, né? O que a gente enfrentou de problema no pré-evento, no evento, durante a montagem, no pós-evento? Como é que a gente se sentiu? O que a gente pode melhorar? Quais as ações, né, que a gente precisa para que a gente possa fazer uma entrega melhor da próxima vez, para que a gente possa melhorar o nosso processo de trabalho? A gente precisa criar a consciência de que ter problema não é um problema. O problema, ele sempre vai existir. Agora, se a gente ficar esperando o contrário e achar que todo problema que aparece é um problema, ferrou, a gente não vai sair do lugar ou a gente vai continuar para sempre varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Portanto, minha gente, uma transição ágil, ela é uma jornada sem fim. Não adianta você achar que você vai pegar um modelo que uma empresa usa, um quadro Kanban que uma empresa usa, vai aplicar na sua e vai funcionar. Porque novos problemas vão surgindo, muitas vezes aquilo não vai estar adequado para o teu contexto, vai estar adequado para o contexto da outra empresa, né? Então você não copia e cola, você entende o teu processo. Depois você vai se adaptando ao longo do caminho com os problemas que vão existir no dia a dia, que vão emergir, que vão aparecer, né? Então, o primeiro passo, antes de querer copiar e colar o processo que alguma empresa faz e que está dando certo, reflete. Qual é o problema que eu quero resolver? Porque muitas vezes o problema que aquela empresa resolveu quando adotou aquele processo não era o problema que você quer resolver, né? Quais os possíveis caminhos? Qual a gente vai experimentar primeiro? E aí sim, você começa a fazer experimentos e você começa a sua jornada em busca da melhoria contínua. Obrigada. Tem um QR Code aí de um quadrinho de feedbacks, né? A gente está falando sobre feedback, sobre dar visibilidade, sobre melhoria contínua, então fiquem à vontade para escanear e deixar um feedback lá sobre a palestra. Tem aí meu LinkedIn, meu Instagram e nos vemos na sala de networking.